Então, para eu resolver esse conflito, eu tenho que ter consciência que pode ser que eu precise abrir mão daquilo que eu estou achando que está certo. E o terceiro é o esforço para ouvir o outro. Saber a opinião do outro. Saber por que ele pensa diferente de mim. Quando você vê alguém que pensa diferente de você, é muito comum o ser humano logo julgar. Nossa, a opinião dessa pessoa é muito diferente da minha, eu não concordo com o que ela está falando, é bobagem que ela está falando. E a gente já cria aquela barreira e não quer ouvir o que o outro tem a dizer. E a gente precisa ser mais curioso. Ao invés de a gente julgar e já logo criticar e já logo achar que a gente tem razão, que tal ser curiosa? Seja curiosa, escute. Bem, se essa pessoa tem uma opinião, se o meu marido tem uma opinião tão diferente de mim, o que está por trás dessa opinião dele? Por que será que ele pensa dessa forma? O que está acontecendo para ele agir dessa forma? Será que ele viveu alguma situação? Tem alguma situação aí que fez ele ter essa opinião? E olha como aí você já evita de cara uma discussão, uma briga. Porque você vai ser curiosa e você não vai chegar brigando. Você não vai chegar agindo com a sua emoção. Porque primeiro você vai ser curiosa em saber a opinião dele. Em saber o porquê que ele chegou naquilo. Ah, Silvana, mas eu escutei meu marido. E ele tem uma opinião muito diferente de mim e que de fato eu não concordo. Então seja curiosa para saber o porquê que ele pensa assim. Será o que ele viveu na vida dele que fez ele ter essa opinião tão diferente da minha? O que ele passou na vida dele ou o que está levando ele a ter essa opinião? Entende a diferença? Porque se eu só critico, se eu só já falo que ele está errado, que não tem nada a ver o que ele fala, tá aí, o conflito vai continuar. Isso vai continuar e a gente vai continuar brigando e discutindo. Então, quando a gente se depara com um conflito, que são essas opiniões diferentes, a gente precisa se ligar nesses 3 passos. O primeiro, ter clareza que eu preciso resolver. Peraí, se eu tô com uma opinião diferente do meu marido, eu preciso resolver. Existe um conflito. Então, eu já comecei a ter clareza. Eu tenho consciência de que tem alguma coisa para resolver aqui. Por que muitas pessoas... muitas só procuram ajuda quando o casamento já tá no fim, quando o casamento já tá ruim, quando o marido fala que eu não te amo mais, tô saindo de casa, ou vou sair de casa, aí as pessoas procuram ajuda. Mas por quê? Porque não tem essa informação de entender que a gente tem que cuidar o quanto antes. E quando a gente está já nessa situação do casamento muito complicado, tem solução, Silvana? Tem. Mas aí é o que eu falei, vai ser muito mais dolorido. Então, quando você se depara, por isso eu estou te passando essa informação do conflito, quando eu percebo que eu estou com uma opinião diferente, já é hora de resolver. E a situação assim, mais natural é você começar a brigar, discutir, você está errado, eu estou certa, você não tem nada a ver isso que você está falando, você está errado. E a gente não quer saber o porquê que ele chegou a essa opinião, o que levou ele a essa opinião. Será que ele viveu alguma coisa que fez ele pensar assim? E às vezes, coisas até graves. Tem situações em que, vou dar um exemplo bem sério aqui para vocês entenderem, de homens virarem e falarem assim, eu vou sair de casa, olha só, o filho nasceu, um bebezinho ainda, e aí a pessoa tem uma reação assim, eu vou me separar de você enquanto ele ainda é bebê. Porque se ele crescer e se acostumar comigo, vai ser mais dolorido, então eu vou me separar de uma vez. Eu já vi mais de uma história assim. E aí você vai falar assim, que absurdo, que pessoa cruel, vai sair de casa e deixar um bebê, e deixar a esposa com um bebê, é cruel. Ele está totalmente errado. Mas aí, quando você olha o porquê da ação da pessoa, geralmente, pessoas que têm esse tipo de reação foram pessoas abandonadas pelo pai na infância. Veja se não tem um pai separado. E aí,
ele tem duas opções, né? Porque 30% aí da nossa vida, a gente faz, a gente age conforme a nossa genética. Aquilo que a gente veio dos nossos pais, aquilo da nossa família. O restante está envolvido o nosso estilo de vida, as pessoas com quem a gente anda e aí as nossas escolhas. O nosso estilo de vida, a gente tem controle de 70% disso. E quando você tem essas escolhas, você pode escolher continuar aí vivendo a genética, o que os seus pais fizeram e continuar nesse ciclo. Ah, meu pai fez isso, eu também vou fazer. Ou minha mãe fez isso, eu também vou fazer. Ah, minha mãe deixou de trabalhar para cuidar dos filhos, eu tenho que fazer. Aí e você vai repetindo ciclos. Ah, eu tô sofrendo no meu casamento porque minha avó sofreu, minha mãe sofreu, eu vou sofrer também. E as pessoas repetem ciclos e isso tem que ser quebrado. Porque senão você vai ficar repetindo, inclusive, o sofrimento. Então, quando a pessoa tem uma situação dessa, ela tem duas opções. Ou seguir a genética e fazer o que os pais fizeram, ou falar, porque o meu pai fez e foi tão difícil, eu não quero fazer. E isso é um conflito dentro da cabeça do ser humano. Isso são as dores, as marcas, as mágoas. Então, o primeiro julgar nosso é dizer que monstro. E de fato, uma pessoa que faz algo assim, só dele falar, ele não precisa agir. Ele causa dores incríveis aí. Estou dando o exemplo de um homem fazendo isso. Dores incríveis na mulher. Um trauma aí. E se essa criança souber disso, então, ele gera trauma na criança, que ainda é um bebê e nem tem consciência, mas ele está sentindo. Porque a criança até os 7 anos de idade, ela absorve tudo o que acontece com ela. Por isso que tem coisas que acontecem conosco e a gente fala, por que eu estou agindo assim? Por que acontece isso na minha vida? Pode ter sido uma coisa que aconteceu quando você estava na barriga da sua mãe. Pode ter sido uma experiência que você teve quando tinha 2 anos de idade que você nem se lembra, mas que te deixou alguma dor emocional. Porque a nossa mente, ela é desse jeitinho aqui, ó. A gente tem consciência de 5% do que está dentro da nossa mente. Os outros 95% está aqui, igual esse iceberg. Quando a gente está no mar, a gente só enxerga essa pontinha do iceberg. Mas lá no fundo da água, tem esse montão de gelo e a gente não consegue ver. Então a nossa mente é como um iceberg. A gente só tem consciência desses 5%. Esses 95% a gente não sabe o que tem ali. Mas são coisas que influenciam. Imagina, 95% então da minha mente, eu não sei o que tem lá. E como eu faço para cuidar disso, limpar isso e resolver isso, Silvana? Com técnicas certas. Para você poder limpar isso que está lá. Porque às vezes você está vivendo algo, algumas coisas estão se repetindo na sua vida e você não sabe por quê. E é por causa das experiências que estão guardadas lá dentro do seu inconsciente. Então, antes da gente julgar o outro, como as pessoas julgam as outras pessoas? Ah, fulano pensou assim, ciclano pensou assado, olha só que absurdo, fulano fazendo tal atitude. Quando, na verdade, cada pessoa devia estar cuidando da sua vida, ao invés de ficar falando da vida do outro. Por que o outro está fazendo aquilo, se é certo ou se é errado, tem algo por trás disso. E que a gente não tem consciência, a gente não sabe o que a pessoa viveu. Agora imagina o marido com quem você se casou, a pessoa com quem você convive. Às vezes ele vai ter reações, ele vai ter situações ali que você fala, da onde saiu isso? E às vezes nem ele tem consciência. E por que eu, Silvana, tenho que estudar e saber disso tudo? Porque quando você toma essa consciência e você vira esse equilíbrio dentro da sua casa, e aos poucos o seu marido, você vai chamar a atenção dele, não tem como. Ele vai perceber, gente, que mulher é essa? O que aconteceu com essa mulher? Que consciência é essa? E não tem como. Ele vai
querer também saber o que está acontecendo. Além de você, já vai evitar aí brigas e conflitos de cara, porque você já vai ter uma consciência diferente, você vai ter uma sabedoria diferente. Como na Bíblia é falado, né, da mulher sábia, que a mulher sábia edifica um lar. E o que é a mulher sábia? Será que a mulher sábia é aquela que faz tudo que o marido quer? A mulher sábia é aquela que abaixa a cabeça e diz sim para tudo que o marido quer porque ela é muito boazinha? Não! A mulher sábia é sabedoria, é saber agir na hora certa, é saber dizer não quando preciso, é saber se respeitar. E aqui, no caso de hoje, que eu estou falando da crise, do conflito, é você saber olhar para o outro sem julgar. Ah, mas o outro tá errado. Tá, mas o que tem por trás disso horrível que ele tá me fazendo? O que tem por trás desse comportamento dele? E aí você começa a compreender. Vou dar um exemplo ainda mais comum do dia a dia. Seu marido chegou em casa, já cansado do serviço, cheio de coisa na cabeça, e do nada o homem começa a brigar com todo mundo, brigar com os filhos, discutir, ficar nervoso com uma coisa simples. E aí, se você não tem esse controle emocional, se você não tem esse conhecimento que eu estou passando aqui, você vai brigar. Você é um grosso, você é um estúpido, fica gritando, onde já se viu? E aí a briga só piora, porque se ele já está cansado e descontrolado num momento difícil para ele, imagine se você começar a brigar, a coisa vai só piorar. Agora, se eu tenho esse controle emocional, eu sei que ele está errado, mas eu estou sabendo que ele não está se comportando de uma forma natural. Tem alguma coisa que aconteceu no dia dele e está fazendo ele agir assim. E aí, no momento certo, você entra conversando. Olha, eu não gostei do jeito que você falou. Você não deve agir dessa forma. Você percebeu que você se descontrolou? Porque me diz aqui, quem é que não tem um momento de descontrole? A gente precisa o tempo todo controlar nossas emoções. As emoções que a gente sente, alegria, tristeza, raiva, são emoções. Mas a gente sente com as situações que acontecem no nosso externo. Aconteceu alguma coisa, bum, o corpo sentiu uma emoção e você precisa controlar as emoções. E aí você vai mostrar para ele que ele agiu de forma descontrolada. Olha que sabedoria, olha que diferença de você lidar aí com a pessoa. E aí eu ainda vou te lembrar aqui uma passagem onde Jesus chegou no templo e viu que estavam fazendo comércio no templo, ele saiu destruindo tudo. Aqui é casa de Deus, não é comércio. Até Jesus. Você vai dizer que você nunca vai se descontrolar, que seu marido não vai descontrolar? Agora o perigo é quando você descontrola junto com ele. Aí a coisa perde sentido. Aí todo mundo briga, discute. Silvana, você está dizendo para eu me calar, para a gente não discutir? Não, porque a gente precisa resolver todas as situações do casamento, porque aquilo que você não resolve, você não esquece. Quando você resolve uma situação, você esquece dela, puxa, está resolvido. Sabe quando você tem uma tarefa, uma lista de tarefas para aquele dia, conforme você vai resolvendo, já percebeu que você esquece? Porque você já resolveu. A mente é assim. Quando você resolve algo, que bom, já resolvi. Ela esquece aquela informação, porque está resolvido. Agora, se você não resolver as situações que você precisa resolver com seu marido, se você ficar evitando resolver, para não ter que brigar, quantas vezes, quantas mulheres passam por isso? Eu vou me calar para evitar gerar conflito, eu não quero brigar. A questão é que você tem que saber o momento certo de falar e como falar, como abordar o assunto que você quer abordar. É aí que está o segredo. É aí que está a diferença. Não é deixar para lá. Não é aceitar tudo. Não é dizer sim para tudo.